Efésios 4,17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pai, nessa breve reflexão, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Temos aqui, minhas irmãs, dois momentos. O primeiro momento onde Paulo fala aos Efésios, olha, vocês, como ele vai dizer no capítulo 2 de Efésios, vocês saíram do pecado para a graça. Vocês foram resgatados pela graça de Deus. E foram resgatados pela graça de Deus, como ele vai dizer em Efésios 2, para quê? Para continuarem a andar como andam aqueles que são dissolutos, para continuar a andar como aqueles que andam obscurecidos em seu entendimento, para continuarem a andar em trevas, para continuarem a andar de forma insensível, cometendo toda sorte de impureza? Não. A partir do momento que Cristo os chamou, que Cristo regenerou e que a sua graça, como um bom alimento, nos alimentou e nos nutriu, é necessário que haja uma mudança. Quando a gente muda a alimentação, nosso corpo não muda? O pessoal aí, vai para a academia direto, vai direto, aí perde 1 quilo em 6 meses, Mas por quê? Porque não adianta só ir à academia, a pessoa precisa se alimentar melhor. Não adianta ir para a academia e comer McDonald's 3, 4 vezes por semana. Não adianta ir para a academia e todo dia à noite come pizza. Não adianta ir para a academia e estar na feijoada, no mocotó toda hora. Não adianta. Então a pessoa precisa aliar ao seu exercício físico, ela precisa aliar o quê? Uma boa fonte de alimentação. Não que ela vai deixar de comer, mas ela precisa regular a sua boca. Assim é a vida espiritual também, minhas irmãs. Nós recebemos de Cristo o bom exercício da graça, porque a graça, ela nos convida a exercitarmos o quê? A fé em Cristo. A graça nos convida a permanecermos na esperança da volta do nosso Salvador. Para quê? Para vivermos a eternidade com o nosso Criador. A graça faz isso. Mas há outras fontes de alimento das quais nós precisamos nos alimentar.
A graça de Cristo, ela abriu as portas para uma boa alimentação para nós. A graça de Cristo nos apresentou a palavra de Cristo. A graça de Cristo nos apresentou um manual de bom comportamento segundo se comportava o nosso Senhor. Então a graça de Cristo, ela nos convida a sairmos da nossa espiritualidade tacanha, como tínhamos antes, né? Se eu perguntar aqui, quem aqui antes de ser cristão acreditava em Deus, talvez todo mundo levante a mão. Todo mundo acreditava em Deus, né? Mas éramos de Deus? Como ato de criação éramos de Deus, mas como filhos éramos de Deus? Não. Mas quando a graça chegou, quando a graça nos envolveu, quando a graça nos encheu do amor de Cristo, nós passamos, portanto, como Paulo vai dizer lá em Romanos, ali a partir do capítulo 8, nós passamos a ser da família de Deus, né? Fomos enxertados na videira, como nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 15, enxertados na videira, para quê? Para vivermos de forma saudável como a videira vive. Então o que Paulo está dizendo para os Efésios aqui é o seguinte: olha, a partir do momento que a graça de Cristo chegou à vida de vocês, aquela vida que vocês tinham antes, ela foi sepultada. E ela foi sepultada não só com o chegar da graça, mas ela foi sepultada no ato do batismo, por exemplo, quando nós sepultamos ali a velha natureza e renascemos para uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então, se antes nós tínhamos apenas uma única natureza, que era a natureza de Adão, a natureza do pecado, a natureza da enfermidade da alma, hoje não, nós fomos curados pelo remédio da graça, e hoje nós temos ainda a natureza de Adão, mas ela hoje é vencida por uma nova identidade que habita em nós, que é, pela graça, a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãs, que nós não podemos mais andar como andávamos antes, porque antes o nosso professor era Adão, mas hoje o nosso mestre é Cristo. E é o que Paulo diz aqui, no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E aí ele vai chamar a atenção dos Efésios: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas agora, Efésios, vocês foram renovados no Espírito, no vosso entendimento. E agora há um novo homem aí, nesse corpo mortal. Um homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, minhas irmãs, o nosso comportamento de outrora não pode mais fazer parte do nosso comportamento atual. Os nossos hábitos de outrora não podem mais fazer parte dos nossos hábitos atuais. Aquilo que dominava o nosso coração outrora não pode mais dominar o nosso coração, porque hoje o nosso coração é o trono de Cristo. Porque hoje o nosso coração é a habitação de Deus. E, portanto, as coisas velhas, como diz as Escrituras, passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós devemos andar em novidade, devemos permanecer nessa novidade, devemos obedecer segundo essa novidade, porque hoje, minhas irmãs, na nossa identidade, não tem mais aquela foto feia, rota, velha do passado, mas hoje o que está lá na nossa identidade é a foto do nosso Salvador. E aí então o que Paulo vai fazer na segunda parte desta palavra é falar: então, Efésios, vocês agora cheios da graça de Deus, deixando para trás o velho homem, estando agora cheios dessa novidade de vida, cheios da graça do novo homem, do segundo Adão, como Paulo vai chamar em outra carta,
agora vocês são diferentes, e por serem diferentes, eu então exorto vocês a que busquem a santidade, e quando buscamos a santidade, o que nós fazemos? Deixamos a mentira de lado, falamos a cada um a verdade. Mas isso, minhas irmãs, isso não significa que falar a verdade seja falar a verdade de qualquer modo, de qualquer maneira. Ah, não, porque eu falo mesmo. Quando eu tenho que falar na cara, eu falo mesmo. Né? E aí ofende meia dúzia de irmãos, por quê? Porque é o baluarte da verdade. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade, então eu falo na cara. Né? Mas quem disse para você que nós devemos sempre falar a verdade para alguém? Nós não podemos mentir. Mas quem disse que nós podemos ir a alguém e em algum momento falar de qualquer maneira a verdade para a pessoa? Paulo nos ensina, como ensinou aos Efésios, a ter uma atitude santa, minhas irmãs, e até a forma como falamos a verdade para alguém deve ser uma forma santa, sem humilhar, brigar, ameaçar, né? Já viu assim, muda isso aí, senão Deus vai, né? Usam Deus como se fosse o dono da guilhotina, né? Deus está ali com a guilhotina na frente, se tu não obedecer, tua cabeça vai ser cortada, não é? Falam de Deus como se Deus fosse mau, quando Deus é bom, muito bom, bom demais. Então nós, sim, falamos a verdade, mas nós não falamos de qualquer maneira a verdade. Tem hora, tem forma, tem palavras a serem utilizadas, não é? Porque tem um provérbio que diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, muitas vezes, ao invés de ganharmos o irmão, nós perdemos o irmão, porque queremos ser muito verdadeiros com ele. Paulo nos ensina, de fato, a falar a verdade, porque somos membros uns dos outros, mas nós devemos saber como falar essa verdade. Ele vai dizer para os Efésios: irai-vos e não pequeis. Não deixe para resolver o problema com alguém no dia seguinte. Porque uma coisa que o diabo sabe fazer bem é botar lenha na fogueira. Mas isso aí ele é bom. Isso aí ele tem um depósito de lenha sequinha lá, pronta para jogar na tua fogueira com outro irmão. Então tem um problema com o irmão, chama o irmão, não permita que o sol se ponha sobre esse problema. Isso aqui fala muito, inclusive, para casais. Eu e a Érica tínhamos um casal de amigos que o homem dizia o seguinte: olha, quando um casal briga e vai dormir brigado, Satanás está deitado no meio deles. Dormem com Satanás e acordam com Satanás. É verdade. É verdade. Resolva o problema antes que o sol se ponha. E está dizendo aqui, não deis lugar ao diabo. Porque a pior coisa do mundo é uma situação mal resolvida. Então as coisas têm que estar às claras. O que Jesus disse? Antes de você trazer a tua oferta no altar, vai lá e resolva o teu problema com o teu irmão. Aí ele vai falando outras coisas, quem furtava, nem precisa falar isso, né? Quem furtava não furte mais, não é? Nem precisa falar isso. Trabalhe e com as suas próprias mãos, você vai reter aquilo que é bom, ainda vai ajudar o necessitado.
Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ou Cristo. Aí a gente lembra lá de Tiago falando da língua, né? Do poder da língua. Mas só palavra que edifique, só palavra que transmita graça àqueles que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, porque Ele nos selou, meus irmãos, para o dia da redenção. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor das nossas vidas. Ele está penhorado aqui, aguardando a volta de Cristo, para que Ele se retire da terra e juntamente com Ele todos aqueles em que Ele habita. E aí Paulo vai dar aqui uma coleção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ele termina dizendo assim: sabe por quê, meus irmãos efésios? Porque nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Quem imita Cristo não deixa de perdoar. Quem imita Cristo não mente. Quem imita Cristo não furta. Quem imita Cristo não rouba. Quem imita Cristo não tem raiz de amargura no coração. Quem imita Cristo não tem cólera, não tem ira. Quem imita Cristo não vive de gritarias, de blasfêmias. Quem imita Cristo não tem malícia no coração. Quem imita Cristo vive como Cristo. Quem imita Cristo anda como Cristo, em amor, como Ele, por amor, se entregou a cada um de nós. E assim Paulo termina essa parte da sua carta aos Efésios, dizendo a eles, para concluir: vocês não são mais os mesmos, vocês pertencem a Cristo. E como aqueles que pertencem a Cristo, vocês devem se comportar como Cristo. Nós não carregamos alguns jeitos, que as pessoas chamam de trejeitos, né? De familiares. Eu carrego um pouco do meu pai, da minha mãe, não é? Você provavelmente carrega um pouco do seu pai, da sua mãe. E que tal então carregar um pouco de Cristo? Né? Se temos um novo DNA, o DNA celestial, o DNA de Deus, o DNA de Cristo, então carreguemos também, não vamos carregar tudo porque é impossível, mas que carreguemos o máximo que possamos carregar de Cristo. Porque se carregamos coisas de pai e mãe, por que não carregar de Cristo? Por que não andar como Cristo? Por que não pensar 3 vezes antes de pronunciar uma palavra torpe? Por que não pensar 10 vezes na forma como eu vou dizer a verdade àquele irmão ou àquela irmã que me procurou para me pedir conselho, né? Ou uma tentação de furtar o meu patrão, ou alguém que oferta algum dinheiro que você não sabe de onde vem, qual a fonte daquele dinheiro, para benefício de algo. Por que eu vou aceitar? Por que eu vou me sujar? Por que eu vou lançar não o meu nome, mas o nome de Cristo na lama? Porque depois o mesmo que me entregou aquele valor desonesto, vai dizer, mas ele é crente. Ele é lá daquela igreja lá de Jardim Ulisses, lá, uma tal de CNV lá de Jardim Ulisses, você conhece? Entendeu? O pastor deve ser igualzinho a ele, porque se ele é assim, o pastor deve também ser a mesma coisa, né? É isso, minhas irmãs. Nós precisamos andar como Cristo. Precisamos nos comportar como Cristo. Precisamos pensar como Cristo.
para que possamos sorrir mais, ter mais liberdade em nossa vida espiritual com o nosso Deus. Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Ela é para nós fonte de ensino, um manual, ó Deus, não só de comportamento, mas um manual de intimidade e relacionamento com o Senhor. Nos ajude a olharmos para esta palavra, Senhor, e andarmos segundo ela, sempre nos esforçando para imitarmos a Ti. Sabemos que somos limitados, pecadores, finitos. Tantas são, Senhor, as situações que chegam a nós, que tanto nos conduzem ou tentam nos conduzir para o outro lado da história. Ajuda-nos a crescermos na Tua presença e que sejamos testemunhos para outras pessoas do que é servir a Ti. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, guarda-nos, ó Deus, no nosso retorno, fica conosco, abençoa a nossa casa, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.